Olá, vencedores. Ai, Pedro, mas eu tô nervoso com a prova, eu tô nervosa. A gente já vai falar sobre isso. Gente, estamos aqui mais uma vez. Que bom que você está aí com o nosso super amigo Fábio. Sentadinho, quieto. Tranquilo. E o Luan. Depois de uma aula de educação física, deu fome. Gente, aproveitando a bancada aqui, até a gente não tinha conversado sobre isso, mas o que é interessante? O copinho está aqui, né? Às vezes a gente, quando a prova vai chegando, bate aquele medo, né? Ai, eu não sei tudo, o que eu faço? Acho que o meu copo está meio vazio e... Como é que eu prefiro, e acredito que vocês também enxergar? Eu prefiro enxergar que o copo está meio cheio. Meio cheio. Tá? Então, às vezes bate nessa reta final, eu não sei tudo, o que vai acontecer na hora da prova? Primeiro, fique tranquilo. Segundo, deixa fluir, você está sentado, você está fazendo a tua parte. Hoje, que bom que você estava na aula de física, que bom que você está na aula de educação física, que bom que você está na aula de matemática, que bom também que você está aqui na aula de biologia, tá? Então, acompanhe, marque junto, tá? Vai dar certo. Já deu certo e vai continuar dando certo. Tranquilo? Gente, vamos lá então, vamos lá para a tela. Olha o que aparece. Olha só o que nós temos. Temas abordados. Efeito estufa e organelas celulares. Não é, cai de vez em quando. Não, cai bastante e cai sempre. O que nós temos aqui, né? Liberação de poluentes na atmosfera. Poluentes esses que acabam intensificando o efeito estufa. Então, primeira palavra-chave, você que gosta de marcar alguma coisa, você que gosta de anotar alguma coisa, quando a gente faz referência ao efeito estufa, é intensificação. Intensificação do efeito estufa. Vale lembrar que certo efeito estufa é normal. Qual é o problema? A intensificação desse efeito estufa. Avançando mais um pouquinho, minha gente, olha só. Nosso planeta, tá? Aquele planeta Terra lá, esse mesmo, a nossa casa, a nossa esfera de vida, a nossa biosfera, sofrendo aí com esse aquecimento global, Relembrando, né, a gente está falando de ecologia aqui também, lembre daquela visão chamada de visão sistêmica, né? Luan já comentou sobre isso, Fábio já comentou sobre isso, eu já falei sobre isso. Qual que é a ideia da visão sistêmica? Eu escolho o que eu planto, mas sou obrigado a colher aquilo que eu plantei. Olha só, quando a gente pensa, Pedro, mas o que eu escolhi fazer? A nossa sociedade, por ação ou omissão, fez uma opção. Como assim? Fez uma opção. Pelo uso de combustíveis fósseis. Uso de combustíveis fósseis, tá? Com essa degradação, com essa queima, com essa quebra de combustíveis fósseis, digo, petróleo, a gente acaba liberando uma quantidade significativa de CO2 para a atmosfera, tá? Que estava fora da contagem, fora do cômputo, né? Lá do equilíbrio da nossa biosfera. Ao mesmo tempo que eu vou utilizando combustível fóssil, por um lado, estou intensificando o efeito estufa, por outro lado, o que eu faço na natureza? Eu vou lá nas florestas e desmato. Estou cortando as árvores. Tudo bem. Aquela árvore, aquela floresta que mantida em pé, ela iria até a atmosfera retirando o excesso de CO2 através do processo fotossintético. Então, numa frente, a minha opção foi utilização de combustível fóssil. Liberação significativa de CO2. Noutra frente, qual foi a minha opção? Desmatamento. Pedro, mas eu nunca cortei uma árvore. Eu entendo o que você está falando. Só que eu não preciso ter cortado. Peguei uma motosserra, peguei um machado para cortar uma árvore. Eu posso cortar uma árvore por ação ou ainda omissão. Omissão. Não entendi. Por exemplo, quando a Europa vai comprar a nossa carne, vai comprar o nosso rebanho, o nosso gado, o que eles estão começando a pedir cada vez mais? Olha, eu quero um selo verde. Eu quero que você coloque lá um brinquinho, né, um piercing no gado, né, com chip, mostrando por onde esse gado passou. Peraí, ele foi criado em área de desmatamento? Foi criado em área de desmatamento. Tudo bem, você até pode continuar desmatando para criar gado, mas eu não vou comprar essa carne de você.
É o tal do boi verde, tá? Então, ação ou omissão. Quando eu falo em omissão, gente, quando eu vou comprar algum produto, quando eu vou comprar uma mesa, uma cadeira, peraí, de onde vem essa mesa, essa cadeira? Ah, saiu bem baratinho. Tá, mas será que não saiu baratinho porque é bem de área de desmatamento? Ah, mas é mais caro. Concordo com você também. Só que a partir do momento que uma base, a base, né, a pirâmide social, muita gente tem essa informação. Daqui a pouco, quando todo mundo começa, não, só vou comprar tal móvel com madeira que é de reflorestamento ou madeira que eu sei a procedência. Qual que é a tendência? O preço começa a baixar. E dessa maneira, a gente acaba também conseguindo cuidar da nossa grande casa. Quando eu falo do termo biosfera, esfera de vida, e nós moramos nessa esfera de vida. Tá? Então pare para pensar nessa visão. Dê uma olhadinha comigo ali, gente, olha só. O que nós temos? Além dessa visão sistêmica, a questãozinha do Enem. Nossa, o Enem se preocupa com isso? Sim, se preocupa com isso. Enem 2013, caderno azul, questão 67. Sabe-se que o aumento da concentração de gases, como CO2, tá? CH4 e N2O, na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. Agravamento do efeito estufa. Cuidado, olha o termo agravamento. A agricultura é uma das atividades humanas. Se a atividade humana, eu posso chamar de atividade antrópica. Eu posso chamar de atividade antrópica. Está aqui, ó, antrópica. A agricultura é uma das atividades humanas que podem contribuir tanto para a emissão, tá? Então, tanto para liberação, como para o sequestro, desses gases, dependendo do manejo da matéria orgânica do solo. Como assim, Pedro? Não entendi. Manejo? Sim. O que é manejo? Quando eu falo em manejo do solo, quando eu falo em manejo da matéria orgânica, quando eu falo em manejo da floresta, eu estou falando em pensar, a utilização de recursos. Eu estou falando em pensar a utilização de recursos. Como assim pensar? Isso mesmo, planejamento. Mas não dava para a gente deixar... Vamos só trocar uma ideia bem rapidinha. Pedro, mas não dava para deixar para a última hora? Não dava para deixar para o improviso? Ah, mas eu dou um jeito. Você quer dizer que você dá um jeitinho? Você é uma pessoa antenada com o que está acontecendo à tua volta. Cada vez mais, o que a gente tem visto do jeitinho? Demora um pouquinho, mas dá problema. Então, o que a questão está falando? Está falando em manejo. Está falando em pensar o uso do solo, pensar o uso da agricultura. Tá? Então, fazer o que você está fazendo. Pensar o teu estudo. Eu não estou assistindo aula só essa semana. Caí de paraquedas. Não, é um processo. Semana retrasada, semana passada, essa semana que vem. Por isso que eu te falei que o teu copo está meio cheio, ao invés de meio vazio. Tá? Então, ele está falando de manejo. Olha lá o texto. Ele diz, então, a agricultura é uma das atividades humanas que pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases, dependendo do manejo da matéria orgânica do solo. Olha só. Nossa, Pedro. Pois é. Curiosidade. Aqui à direita. Perguntar para o Luan ali. Luan, na tua visão de historiador, né? O que você está notando nessa paisagem vegetal que a gente circulou aqui? Tipo, essa daqui. Na tua visão, assim, de historiador, que não é dessa, ele está falando porque é da biologia, então, mas na tua visão de historiador, você está vendo uma biodiversidade grande ou parece que está... Nossa, parece que plantou a mesma coisa ali. Parece um latifúndio. Latifúndio com monocultura. Legal, tá? Então, veja, professor de história, um latifúndio com monocultura. A partir do momento que eu tenho aqui a tal da monocultura, o que aconteceu com a minha diversidade? A minha diversidade foi lá embaixo. Tá? Aproveitando o assunto, se a minha diversidade foi lá embaixo, talvez seja necessário eu utilizar uma quantidade significativa de
T, inseticida organoclorado, pesticida. Se eu tivesse uma diversidade maior, eu teria mais recursos dentro do próprio ecossistema para eu limitar o uso de pesticida, ou eventualmente até não usá-lo. Então note, gente, que não estou falando de uma utopia. Você optou por uma monocultura, até parece chavão, né, bordão, mas não é. Eu escolho o que eu planto, mas sou obrigado a colher aquilo que eu plantei. O que eu vou acabar colhendo? Um excesso de pesticida. Imagina esse excesso de pesticida que no homem fica latente até 40 anos. Até 40 anos. E aí, principais atividades agrícolas geradoras de metano, CH4, intensificador do efeito estufa. Olha só. Fermentação entérica intestinal, 22%. Esterco animal, 7%. Esgoto doméstico, 7%. Aterros, 10%. Gás natural e óleo, 15%. Carvão, 8%. Outros, 4%. Cultivo de arroz inundado, 16%. E quem nós temos aqui? Queima de biomassa. Nossa, Pedro, então quer dizer que a atividade agrícola também pode ser geradora de metano? Sim. E, consequentemente, intensificadora do efeito estufa? Isso mesmo, você pegou o espírito da coisa, tá? Contribuição da agricultura para as emissões de óxido nitroso, tá? Também relacionado à intensificação do efeito estufa. Dejetos da pecuária, 7%. Fontes industriais, queima de biomassa, 23% e 9% respectivamente. E solos cultivados, 61%. Mas espera aí, então. Você está falando que a gente precisa parar de cultivar o solo para não emitir óxido nitroso, para não intensificar o efeito estufa? Não, né, gente? Todos nós precisamos de comer. Não estou falando de separar o plantio. Estou falando apenas para que a gente pense o processo. Para que a gente pense o processo. Daí vem, de que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar. Então, o que eu tenho? Prática agrícola, podendo ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa. Note, em momento algum eu te falei, vamos colocar uma redoma no planeta. Vamos deixar ali todo o ambiente intocado. Não é isso. Não adiantaria eu te falar algo assim, que não seria sustentável, tá? Aí ele coloca pra gente. Então, qual que é o nosso objetivo? De que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? Evitando a rotação de culturas, liberando o CO2 presente no solo, aumentando a quantidade de matéria orgânica no solo, queimando a matéria orgânica que se deposita no solo, atenuando a concentração de resíduos vegetais no solo. Bem, algo que me chama a atenção, evitando a rotação de culturas. Rotação de cultura, uma visão geral, tá? É uma prática de manejo extremamente interessante. Eu acabo não arrasando o solo em termos de nutrientes. Se eu estou fazendo uma rotação de cultura, eu dou um tempo, inclusive, para esse solo descansar. Liberação do CO2 presente no solo. Mas espera aí, se eu liberar esse CO2 presente no solo, Pedro, eu vou acabar, intensificando. Aumentando a quantidade de matéria orgânica no solo. Opa, interessante, hein? Ainda, queimando a matéria orgânica que se deposita no solo. Poxa, mas se eu queimar essa matéria orgânica, se eu fizer queimada, deixa eu apagar esse risquinho aqui, ó, tá? Sobre o queimando, porque ele é bem importante, tá? Então, se eu fizer queimada, o que acaba acontecendo? Poxa, eu vou acabar intensificando, né? Atenuando a concentração de resíduos vegetais no solo, mas atenuando como? Ele não me deu encaminhamento. Olha só, temperaturas, deixar você pensando um pouquinho. Temperaturas globais na década de 1880 e 1980, comparadas à média no período entre 51 e 80. Então, o que nós temos, né? Bem no passo a passo. Lá no alto, 3,6, menos 3,6 a menos 1,8, isso em Fahrenheit, né? Nossa, um planeta, digamos assim, mais azulado, né? Com baixas temperaturas. E olha aqui embaixo, um planeta mais avermelhado, né? Mais hiperemiado, mais avermelhado, com temperaturas mais elevadas.
Aí ele pede para a gente, de que maneira, retomando a questão, as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa. Você tinha dado uma pensadinha? Acredito que sim. O que me chamou a atenção na letra A? Se eu evitar a rotação de culturas, eu vou desgastar mais o solo, tá? E o que ele pede? De que maneira as práticas agrícolas podem minimizar o agravamento do efeito estufa. Então, quando eu... Oi? Desculpa te interromper. Não, que bom, sempre. Eu lembro que você falou da questão da cana-de-açúcar e das leguminosas, né? Sim, em outras aulas. Dessa questão de rotacionar as culturas e tal. Sim. E o que é legal também, Luan, é a gente lembrar do seguinte, quando eu falo em cana-de-açúcar, a questão de biomassa. Se eu tenho a cana-de-açúcar ali, ela vai lá, sequestra esse carbono, tá? E traz para si. Quando eu pego aquele bagaço da cana e vou implementar no solo, eu estou fazendo o quê? Eu estou mantendo aquele carbono imobilizado, ao invés de liberá-lo para a atmosfera. Se eu libero, eu intensifico o efeito. A ideia é manter esse carbono impregnado no solo. Essa matéria orgânica impregnada no solo. Legal. Oh, rápido você, hein? Vamos lembrar, né? Rápido, hein? Legal. Você O lembra? nosso aluno aí tá ligado. Oh, legal, hein? Poxa, parabéns. Faz umas 2, 3 aulas que a gente falou disso. 3 aulas, eu acho. Que era bom porque as leguminosas, né, fixavam Sim, o nitrogênio, nitrogênio né? e tal. Tenta ligar. Eu tô vendo essa... Importante. Que legal, poxa, legal mesmo. Então, liberando o CO2 presente no solo. Gente, é gritante. Se eu for liberar o CO2 presente no solo, eu acabo intensificando o efeito estufa. E a ideia é minimizar, aumentando a quantidade de matéria orgânica no solo, imobilizada no solo, queimando a matéria orgânica. Se eu faço queimada, eu intensifico o efeito. Atenuando a concentração de resíduos vegetais no solo. Poxa, se eu for atenuar a concentração de resíduos vegetais no solo, eu acabo empobrecendo o solo. Então, você notou, gente? É uma questão de bom senso. Quando eu falo em aumentar a quantidade de matéria orgânica no solo, eu estou imobilizando essa matéria orgânica no solo. E em imobilizando essa matéria orgânica no solo, eu acabo minimizando o agravamento do efeito estufa, que é o que ele me pediu no enunciado. Não sei se você notou, antes da gente falar de célula, em momento nenhum eu pedi que você decorasse. A gente foi passando de causa a consequência, causa a consequência. A gente foi pensando. Você notou ali que o Luan, há 3 aulas, a gente comentou um assunto, ele conectou com a aula de hoje. É bem isso que eu tenho certeza que vai acontecer na hora da prova. Você vai lembrar da matéria. Beleza? Mudando de assunto, célula. Vamos dar uma olhadinha na célula? Olha o que aparece ali, gente. Então, de cara, eu não sei tudo. Ótimo, que bom, por isso que você está aí. Então, a gente vai construindo isso junto. De cara, é uma célula procariótica ou eucariótica? Isso mesmo, eucariótica. Como é que eu sei que é eucariótica? Olha o DNA, olha o material genético protegido pela carioteca. Ainda, aqui, ó, nesse número 1, quem que eu vejo? Nucleolo. Qual que era o papel de nucleolo? Formação de ribossomos, tá? Ainda, número 13 aqui, ó, centríolos, 9 jogos de 3 microtúbulos relacionados à formação de cílios, formação de flagelos. Ainda, mitocôndria, central energética da célula, central elétrica da célula, tá? Ainda, retículo endoplasmático rugoso. Nossa, como é que eu vou decorar que ele tem rugas? Essas rugosidades não precisa decorar, gente. Olha as ruguinhas aqui. As ruguinhas são ribossomos, tá? Então, retículo endoplasmático rugoso relacionado à síntese de proteínas para exportação. E, aqui no número 6, o aparato de Golgi ou complexo de Golgi. Aparato de Golgi ou complexo de Golgi, fazendo o quê? Armazenamento, secreção e síntese de polissacarídeos. Tá? Então você notou que a minha ideia em momento algum é saturar você, mas nós já vimos isso em outra aula. Naquela outra aula, Pedro, eu não tinha conseguido alcançar 100%. Eu tinha conseguido 70%. Ótimo. Na aula de hoje, eu tenho certeza que você já chegou no 85%, 88%. Então a gente vai avançando. Tá?
Aí vem a questão, também caderno azul, Enem 2013, questão 73. Ele fala assim, uma indústria, Pedro, indústria? Isso mesmo, uma indústria, o que tem a ver com biologia? Muito a ver. Uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas, olha só, microalgas, tá? Bem importante, que otimize a secreção de polímeros comestíveis. Otimizar, sim. Gente, qual é a essência, tá? Vamos conversar um pouquinho? Qual é a essência de todo ser vivo? Pense comigo. Ser vivo, ele quer gastar energia ou ele quer economizar energia, no geral? Ele quer economizar energia. Como assim? Não entendi. Pense. O que você está fazendo sentado aí? Você está acompanhando a aula. Qual que é a ideia? Ter foco naquilo que cai. Porque você passa mais fácil, você tira a nota que você quer mais rápido quando você sabe aquilo que cai. Você quer economizar energia. Você já quer ir bem nesse teu Enem. É o meu primeiro Enem. Você já quer detonar nesse primeiro Enem. Então a indústria quer a mesma coisa. Eu quero otimizar os meus processos. Tá? É disso que ele está falando. Olha o texto. Uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimize a secreção de polímeros comestíveis. Me chama a atenção isso aqui, ó. Secreção. Palavra secreção me chama a atenção. De cara, o que já me vem à cabeça? Armazenamento, secreção e síntese de polissacarídeos. Tá? Quem era responsável por realizar esse arcese? Complexo de Golgi ou aparato de Golgi. Tá? Os quais são obtidos no meio de cultura de crescimento. Na figura podem ser observadas as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem. Então, o que eu vou observar? Na figura, a gente já vai ver na próxima imagem, podem ser observadas as proporções de algumas organelas, ou seja, qual organela vai estar presente no citoplasma de cada uma destas linhagens. Gente, lembrando outras aulas, lá em outras aulas eu te falava assim, quando você pensa, quando você olha para uma célula, essa célula tem um determinado formato, e o formato da célula é relacionado com a sua função. Forma, função, forma, função. Formato relacionado à sua função. Então, quando eu olho numa linhagem, quando eu olho num padrão celular, por exemplo, um exemplo. Pedro, eu estou vendo uma quantidade significativa de mitocôndrias. O que eu preciso que você pense? Se tem muita mitocôndria naquela linhagem, naquela célula, naquele grupo, peraí, a demanda energética é alta. Por isso eu tenho uma quantidade significativa de mitocôndrias. Forma, função. Tá? Vamos ver o que ele pede? Olha só. Ele diz assim: perfil celular das linhagens de microalgas. Nossa, tem perfil? Tem, gente, tá? Não é só em rede social, não. Aqui também tem perfil. Quantidade de organelas, tá? E linhagens. Meu Deus do céu. Pois é. Primeira coisa que eu peço que você observe é o seguinte, ó. Linhagem 1, linhagem 2, linhagem 3, linhagem 4, linhagem 5. Vamos dar uma olhadinha na linhagem 1? Olha núcleo. Aproveite. 2, 3, 4, 5. Núcleo, 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 núcleo. 20, 20, 20, 20. Nossa, né? O núcleo se manteve. Sim, o núcleo se manteve. Tá? Núcleo, reservatório de DNA. Retículo endoplasmático, liso, se for o liso, síntese de lipídios. Se for rugoso, síntese proteica. Tá? Então, 20 na 1, 35, 15, 40, 35. Complexo golgiense, aparato de Golgi, complexo de Golgi. 50 na linhagem 1, 40 na linhagem 2, 35, 20 e 15. Mitocôndrias, 10, 5 na linhagem 2, 30 na linhagem 3, linhagem 4 com 20, linhagem 5 com 30. Tá? Muito bem. O que ele vai pedir na sequência? Qual é a melhor linhagem para se conseguir maior rendimento de polímeros secretados no meio de cultura? Qual que é o papel da célula
do tecido, do organismo? Qual que é o papel social? Qual que é o desempenho que eu quero que ele mostre? Secreção. Muito bem. Vou voltar com você uma tela. Olha só. Quando eu observo aqui, o que nós tínhamos? Núcleo, reservatório de DNA, retículo endoplasmático, sintetizando, produzindo lipídios ou eventualmente proteínas, complexo de Golgi, armazenamento, secreção e síntese. Olha a secreção aí. A secreção que eu vejo lá, eu vejo aqui no Golgi. Peraí, Pedro, você está querendo dizer para mim que quem apresentar uma concentração mais significativa de Golgi vai desempenhar essa função com mais naturalidade, que é o papel de secreção. Olha a mitocôndria. Por exemplo, se ele me pedisse assim, olha, qual é a linhagem que mostra o menor gasto energético? Eu ia bater o olho em quem? Ó, mitocôndria, menor gasto energético, Pedro, é a linhagem 2, ó. Só 5 de mitocôndria, demanda energética baixa, tá? Então, seguindo esse raciocínio, o que eu tenho? Qual é a melhor linhagem para se conseguir maior rendimento dos polímeros secretados no meio de cultura? Gente, por que letra A? Mais uma vez, para ficar isso bem claro, o que eu tinha na letra A? Na letra A, número 1. Mas por que letra A? O que eu tenho na linhagem 1? Um número significativo de complexo de Golgi ou aparato de Golgi, cuja função é realizar o quê? Secreção. Por isso, avançando mais um pouquinho, qual é a melhor linhagem para se conseguir maior rendimento de polímeros secretados no meio de cultura? Letra A, linhagem 1, formato, função. Para ficar claríssimo, mais claro do que nunca, tá? Lembre, o formato da célula é relacionado à sua função. Forma, função. Cuidado com isso, pode aparecer na tua prova, tá? Daí, núcleo celular, lembrando de núcleo, né? Então a gente aproveita para avançar mais um pouquinho. Núcleo como reservatório de DNA. O que eu noto? Membrana externa e membrana interna. Aqui a carioteca ou membrana nuclear. Note que ela apresenta 2 membraninhas. Note que ela é porosa. E a quantidade de poros é relacionada com o seu metabolismo. Veja, cromatina, aqui ó, material genético. O nucleoplasma, proteínas, lipídios. Nucleolo presente, né, produzindo aí ribossomos sintetizando proteínas e o poro nuclear. Lembre que a quantidade de poros varia de acordo com o metabolismo. Como eu havia citado ainda há pouco, né? À esquerda eu vejo o retículo endoplasmático, à direita, mais didático, né? Retículo endoplasmático liso. Se é liso, eu não encontro ribossomos nele. Se é rugoso, olha as ruguinhas, é rugoso ou granuloso, porque eu encontro ribossomos, eu encontro rugosidade. No aspecto aqui, bem no meio, no desenho do meio, o que eu vejo no desenho do meio? Estrutura celular, olha o núcleo, vou marcar o núcleo contigo, tá? Olha o núcleo aqui, tá? E o RE, ele está mostrando aqui, ó, o RE, o retículo endoplasmático. Se é liso, encarregado da síntese de lipídios. Se é rugoso, encarregado da síntese de proteínas. Encarregado da síntese de proteínas. Tinha de estar presente aparato de Golgi ou complexo de Golgi. O que eu noto, né? Na realidade, esse aparato de Golgi, ele é visto como um conjunto de pequenos sacos achatados que realizam o quê? Ascese, armazenamento, secreção e síntese de polissacarídeos. Armazenamento no sentido de empacotamento, complexo de Golgi. Nossa amiga mitocôndria, tá? 3 tópicos fundamentais. DNA próprio. Ainda, membrana dupla envolvente, membrana externa e membrana interna. E, para finalizar muito bem a imagem, ainda a presença de ribossomos próprios. Aqui, ó, Opa, tá viva a caneta? A presença de ribossomos
próprios, deu sinal de vida. Ai, será que é um sinal que isso vai cair? Pois é, ó, ribossomos próprios, tá? Isso lá na mitocôndria, na nossa central energética. Mais uma questãozinha para a gente fechar. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgênes em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção de transgene no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. Estratégia, aumento, resultado. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos, não fotossintetizantes, como as leveduras que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Aí vem. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgenes em leveduras? Deixa eu avançar com você, a gente já analisa as proposições. Deixa eu só avançar com você para agora a gente poder analisar. Olha a pergunta, aí eu volto aqui. Ó, gancho da pergunta. Qual a estratégia? Considerando a estratégia metodológica, qual organela poderia ser utilizada para a inserção de transgenes em leveduras? Tudo bem. Aqui já vou discutir com você o motivo de mitocôndria. Antes de falar da mitocôndria, lisossomo, papel de lisossomo, digestão de partículas, digestão de matérias, de partículas que foram englobadas do meio. Por exemplo, um leucócito, quando engloba uma bactéria, ele digere essa bactéria por ação lisossomial. Já voltamos na mitocôndria. Peroxissomo, vesiculinha, tá? Vesícula, guardando uma enzima chamada catalase. Catalase, lembre na hora da prova. Papel dessa catalase, quebrar radicais livres. Papel dessa catalase, quebrar H2O2. Peróxido de hidrogênio, água oxigenada, que em excesso no teu organismo seria tóxica. Complexo de Golgi. Ah, Pedro, complexo de Golgi está de boa. Ascese, armazenamento, secreção e síntese de polissacarídeos. Retículo endoplasmático. Aqui, ó, eu falo em RE. RE, liso, sintetizando lipídio. E RE, rugoso, produzindo proteínas, tá? Mais uma vez, veja comigo. Considerando a estratégia metodológica, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgenes em leveduras? Por que mitocôndria? Uma das características que eu fiz questão de te mostrar ainda há pouco é o quê? Que mitocôndria apresenta o quê? Material genético próprio. Se eu quero inserir um fragmento de material genético, se eu quero inserir um transgene nessa levedura, quem é o melhor carreador? Quem tem um material genético próprio. Quem tem o quê? DNA próprio, que é o caso das mitocôndrias. Então, gente, vamos conversar um pouquinho? Quando eu olho cloroplasto e mitocôndria, lembre, material genético próprio. Lembre, membrana dupla e presença de ribossomos. Praticamente está na hora do tchau. Luan, quer deixar algum recado? Legal a aula. Atuação super destacada hoje, hein? Sempre foi bem, mas hoje apavorou. De boa. Biologia é fácil. Cada vez mais as aulas estão curtas, né? Porque Pois dá uma vontade de fazer um monte de perguntas. Aí eu falei, mas não, se perguntar, não fecha a questão. Pois é. Cara, muito legal, muito legal. E, gente, o que é legal também? Você tem notado, nós começamos com uma questãozinha, avançamos para 2, agora 3, tá? Então, é planejamento. Que bom que estamos juntos, que bom que você está junto, tá? Pintou dúvida, vá atrás, continue assistindo aula. Até a próxima. Tchau, tchau.